Olá, continuando então a leitura do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Vou ler hoje alguns pequenos trechos e que eu ainda não li, estou lendo aqui pela primeira vez. Empatia ou compaixão. Não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Rabindranath Tagore. Estar presente ao lado de alguém que precisa de cuidados paliativos não é viver pelo outro o que ele tem para viver. A habilidade da pessoa que tem que estar ao lado de quem sofre, de quem está morrendo, é um dom, um talento que se chama empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que pode ser a habilidade mais importante para um profissional de saúde que quer trabalhar com cuidados paliativos, pode ser também o fator de maior risco para que ele se torne incapaz de cuidar. A empatia tem seu perigo, a compaixão não. Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na empatia, às vezes cega de si mesma, podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Vou tentar explicar o risco da empatia cega. Suponha que você tem combustível no seu carro para rodar 100 km. Se você andar 100, não voltará para casa. Simples assim. Se você tem capacidade de se colocar no lugar do outro, porém desconhece sua autonomia, corre o risco de entrar no lugar dele e nunca mais voltar para o seu. Terá andado demais sem ter ideia de quanto podia andar. Então, o primeiro passo para quem deseja se envolver com cuidados paliativos é se conhecer, saber do que dá conta, do que se dispõe a fazer. Se essa pessoa deseja dar conta e isso significa ultrapassar os próprios limites, então terá que construir nesse percurso paradas para abastecer, tomar um refrigerante, um chá, um café, encher o tanque, fazer xixi, tomar um banho, encontrar um amigo, alguém que entenda, que acolha, para poder continuar seu caminho em direção ao outro, sendo que esse outro irá buscar nela mais do que ela poderá dar. Então, tudo bem passar do limite. Às vezes não temos escolha. Às vezes é a pessoa que amamos que está morrendo e passaremos do nosso limite. Só que para dar conta de estar presente, teremos que atentar primeiro para nós mesmos. O ato de cuidar de alguém que está morrendo sem a responsabilidade do autocuidado é, a meu ver, uma expressão clara e absoluta de hipocrisia, total hipocrisia. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais. E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Simples assim. Muitas vezes ouço relatos como este: eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha irmã, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos. Não tenho tempo para me cuidar. E aí eu digo: não conte isso para ninguém então, é um vexame. Para mim, é como evacuar nas calças. Você não chega contando eu fiz cocô na calça. É um mico, uma irresponsabilidade. E quando você afirma que a vida do outro vale mais do que a sua, está mentindo. A vida do outro vale para você se valorizar, para você dizer: olha só como eu sou legal, me mato para cuidar da vida dos outros. Não acontece só com pessoas comuns.
Acontece também entre profissionais da saúde que trabalham com isso, que se acham legais também, mas não se cuidam. A empatia permite que nos coloquemos no lugar do outro e sintamos sua dor, seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento do outro e a transformá-lo. Por isso precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de pessoas capazes de entender nossa dor e de nos ajudar a transformar nosso sofrimento em algo que faça sentido. Medo da morte, medo da vida. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor, terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Gilberto Gil. Muita gente diz ter medo da morte, e me espanto quando vejo como vivem. Bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta, reclamam além da conta, sofrem além da conta. E vivem de um jeito insuficiente. Gosto de provocar dizendo que são pessoas corajosas. Têm medo da morte e se apressam loucamente em encontrá-la. Quem diz ter medo da morte deveria ter um medo mais responsável. Quem sabe poderíamos dizer que deveriam ter respeito por ela. O medo não salva ninguém do fim, a coragem também não. Mas o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempo de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se. Mas tudo na medida boa, na medida leve. Podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Conversa sobre a morte. Precisamos aceitar a nossa existência